Vamos já nos harmonizando para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Sueli, que vai dar sequência aos estudos do Livro dos Espíritos. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando ampliar entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Bom, cá estamos nós dando sequência ao nosso estudo. E nós estamos no capítulo que fala sobre a lembrança da existência corpórea. Lembrança extremamente necessária, senão não adiantaria, né? Até eu fiz uma promessa a vocês da outra vez e não cumpri porque só lembrei dela agora. Eles devem estar aqui, ó, você prometeu e não cumpriu. Realmente, que foi a carta do menino que tem problema mental, né? Que eu prometi de trazer e não lembrei. Agora aqui que eu lembrei. Vou tentar... Vou botar um aviso, né? Porque depois de algumas décadas, a memória começa a falhar. Porque o que estávamos falando a respeito disso, por isso que me motivou a trazer, é sobre essa questão do espírito ter que lembrar da vida que ele teve aqui, mas não só depois da morte. Também durante aquele estado de doença em que ele se encontra, é importante que ele saiba o que ele está passando. Às vezes a gente fala, vou repetir, porque isso eu já falei, né? Às vezes a gente fala assim, fulano está tão doentinho, está na cama, passando tantas coisas. Antes ele tivesse com alguma demência para não saber o que está passando. Eu também, quando eu não conhecia isso, eu também achava isso, né? Porque o paciente, por exemplo, que está com Alzheimer, ele mesmo chega a um ponto que ele não sabe mais nada. Ele não sabe nem como é que mastiga. Né? Eu sei porque eu passei por isso em casa, né? Então ele não sabe nem como é que mastiga, não sabe nada, né? Chega um ponto que dá para ele uma coisa para comer, ele fica com aquilo na mão, não sabe para quê, não sabe o que vai fazer com aquilo, né? Até eu escutei uma entrevista com um médico e o entrevistador falou para ele, falou assim, que ele fica com muito medo, porque ele está muito esquecido. O entrevistador falou, eu tenho muito medo, porque eu estou muito esquecido. Então eu fico assim pensando, será que eu posso estar com Alzheimer? O médico falou, olha, esquecimento, né, a diminuição da intensidade ali da memória, isso é comum, isso é natural. A pessoa vai vivendo, né, vai adquirindo mais idade e as coisas não vão ficando da mesma forma como na juventude, né? A máquina vai cansando. Mas não significa que as pessoas que estejam esquecendo alguma coisa tenham esse tipo de demência, né? Não significa isso. Aí o entrevistador falou, mas qual é a diferença? Ele falou, vou te dar umazinha que você vai entender perfeitamente. Esquecer a chave do carro, onde botou a chave do carro, é uma coisa. Achar e não saber para que é aquilo é outra. Né? Não saber onde botou, a gente não sabe mesmo, né? Às vezes esquece aqui, esquece ali. Agora, olhar para ela e não saber para que ela é, para que é aquilo, para que aquilo serve, aí já preocupa, né? Então é assim, quer dizer, as pessoas vão ficando de um tal jeito e não sabem mais nada, não sabem mais o que está acontecendo, né? Não vira nem criança, né? Porque criança sabe. Criança é esperta dessa, né? Criança não tem essa, não. Criança não esquece nada. Só quando interessa.
Mas aí é esperteza, né? Aí é esperteza. Mas a pessoa vai virando um vegetal, não pensa mais, né? Não conecta mais as coisas, não fala mais. Então aí fica assim, mas será que então? Porque vai passar por muitos problemas. Toda pessoa acamada, ela passa muito sofrimento. Né? Porque como ela não se movimenta, como ela não anda, as funções vão diminuindo, o intestino vai diminuindo, vai parando. Então, são muitos os sofrimentos, as dores. E aí, acostuma, às vezes, a pessoa da família falar, antes essa pessoa não tivesse com um raciocínio tão lúcido, né? Tão claro, tão bem, para não perceber o que está acontecendo e não ter que aguentar certas coisas. Mas é engano. Se realmente a alma não tomasse conhecimento de tudo que está acontecendo com ela, com o corpo dela, não valeria ter aquela doença. Para quê? Qual seria o objetivo? Se a doença é uma provação ou uma expiação, é um resgate de dívida, a pessoa tem que saber que ela está resgatando. Ela tem que saber. Ela tem que entender que ela está sofrendo alguma coisa. Ela pode até não saber por quê, né, que ela está sofrendo tanto, se ela não for reencarnação. Nem sendo reencarnacionista, a gente não tem todas as respostas. Na hora que a doença bate em cima, na hora que o sofrimento chega, a pessoa que é reencarnacionista, ela vai entender que algo ela fez para que ela esteja agora sofrendo os efeitos. Como? Não seria justo, Deus não seria justo fazer um inocente pagar por um pecador? E se nós somos deístas, a gente entende isso, né? A gente entende que Deus é soberanamente justo e bom. Se ele é justo e bom, ele não vai fazer isso, né? Fazer que a gente passe o sofrimento que a gente não tem que passar, que seja um sofrimento aí por conta do erro de alguém, não seria justo. Então, já que ele é justo, isso não pode ser. Então, a gente associa isso ao nosso pensamento, né? A análise da nossa razão, e vamos ver, bem, se eu estou sofrendo, algo eu devo ter feito para isso acontecer. Eu devo ter agido muito mal, eu devo ter usado muito mal o meu livre-arbítrio e como consequência estou passando por isso. Quer dizer, eu plantei vento, não posso reclamar de colher aí uma tempestadezinha. Então, o reencarnacionista, ele pode não saber exatamente o que ele fez, mas não importa. Algo ele tem que ter feito, senão ele não ia sofrer, ele não ia passar pelo que ele está passando. Então, isso é uma coisa clara. Agora, se o doente fica demente e não sabe o que está passando, não tem noção do que está passando, para que ele está passando? Se ele está resgatando, se ele tem que sofrer, se ele tem que ter o espinho cravado na carne dele, já que ele cravou em alguém, né? É o espinho na carne que Paulo, em suas cartas, né, ele dizia. Então, ele sabe, ele tem que saber. Se ele não está aparentemente lúcido, né? A gente está vendo que ele está demente, não está ouvindo nada. Naturalmente, aquela alma, liberta pelo sono, ela vai entender tudo. Pode até no estado de vigília ali, ele não compreender muito bem, porque o corpo não está oferecendo condições dele raciocinar a sua situação. Mas liberto do corpo, ele tem que saber, ele sabe. Foi isso até que motivou a tal carta, que eu disse que traria e que peço desculpas por não ter trazido hoje. É uma criança que tem problemas mentais e ela, aparentemente, ela não entende muito as coisas e ela escreve através da mediunidade de alguém, emancipada pelo sono, ela escreve uma carta para a mãe agradecendo tudo que a mãe faz por ela e ela fala que ela sabe, que ela sente tudo que está acontecendo e que ela sabe o carinho que a família tem por ela, né? Então é aquela questão da gente ter certeza
que aquele afeto nosso, ou seja, desafeto, seja o que for, ele está com alguma demência, ele pode não estar percebendo em vigília, mas emancipado pelo sono, a alma sabe de tudo o que está acontecendo. Ela sabe de tudo, ela sabe quando ela é bem tratada, ela sabe quando ela é querida pela família, ela sabe quando a família está torcendo para ela ir embora rápido e acabar com aquele problema. Ela sabe também quando a família quer ver o fim do seu sofrimento por amor. Ela sabe tudo isso, né? Ela não fica totalmente demente, o espírito não é demente. O espírito não é demente. A demência é por conta de um problema físico que afeta a manifestação das potencialidades da alma. Então, ela sabe muito bem o que está acontecendo com ela, né? Nós terminamos, eu acho, falando sobre isso. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Essa foi a questão que nós fechamos a nossa reunião, a passada foi a Ângela que fez, e essa aqui a gente encerrou nessa, quando a gente comentou que realmente o espírito, só se ele for muito inferior, eles respondem assim, somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza, e que eles espiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. A gente sabe que os nossos interesses aqui na terra são muito grandes, né? As nossas afeições, a maioria delas é por conta dos nossos interesses, né? Tanto que já falei sobre isso, né? Sobre a questão do amigo, né? A pessoa, quando ela tem conforto em casa, quando ela tem dinheiro, quando ela tem poder, quando ela tem influência, ela é cheia de amigo, né? Cheia de amigo. Agora, se perder tudo, se ficar sem a influência, se ficar sem poder, se ficar sem dinheiro, se ficar sem aquele conforto da casa, os amigos vão desaparecendo um por um. Só vai ficar quem é amigo de verdade. Então, quer conhecer quantos amigos tem? Dê uma festa bem grande. Quer conhecer quais são os verdadeiros? Fique doente, né? Aí sabe direitinho quais são os amigos, né? Então, já que nós temos tantos interesses nesse mundo, e na erraticidade ainda continuamos a ter, né? Não vamos pensar em erraticidade longe da Terra. Não é longe da Terra. O universo é a nossa casa. A Terra é uma das moradas da casa do Pai. É uma das casas que a gente tem nesse universo todo. Só que vinculados à Terra por dezenas de anos, ao desencarnarmos, entramos na erraticidade porque não temos mais o corpo. Entramos na dimensão dos espíritos. E essa dimensão, ela existe na Terra. A Terra é um plano material, é um globo terrestre, é um planeta. E nesse planeta, nós temos 2 mundos. Nós temos o mundo material e o mundo espiritual. Né? Então, o plano, a dimensão material e a dimensão espiritual nela. Então, a erraticidade dos espíritos ligados à Terra, porque aqui fizeram, né, a sua morada durante algum tempo, esses espíritos, eles, na maioria das vezes, não saem da atmosfera da Terra. Eles continuam na atmosfera da Terra. Continuam participando muitos das coisas. E isso não é nada de difícil ou de anormal, é assim mesmo. Até que o espírito se desligue, então ele vai para uma outra morada, né, destinada a estudar, ao estudo dos espíritos e à recuperação dessas almas. Então, as almas ficam muito ligadas na atmosfera fluídica do planeta em que elas estavam vivendo, né? Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Eles respondem, não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Agora, vamos pensar, um espírito vaidoso, orgulhoso, ele vai deixar de lamentar?
Claro que não. Ele vai lamentar. Essa resposta aqui é para aqueles espíritos conscientes de que o importante é o trabalho, não é nem quem faz. Não é o nome que vai aparecer ali. Porque todos nós fazemos, todos nós trabalhamos, todos nós deveríamos, pelo menos, trabalhar pelo bem comum. Para facilitar a vida, né, não só nossa, quanto dos outros também. Isso deveria ser o principal, não é para levar nome. Mas, infelizmente, espíritos inferiores como somos na Terra, que a Terra é um plano muito inferior, ela é o segundo da ordem ainda. Então, os espíritos aqui são vaidosos, muito vaidosos. Isso atrapalha as pesquisas científicas, mesmo a gente estando já muito desenvolvido nessa área, a inteligência na Terra ela está bastante desenvolvida, ela poderia estar bem mais representada se essas almas não fossem ainda tão vaidosas, tão cheias de orgulho. E recebessem, às vezes, a colaboração, a cooperação de outras almas para desenvolver trabalhos, descobrir vacinas, descobrir cura de doenças. Mas, infelizmente, a pessoa quer levar o nome. Ela quer ser o pai da criança aí, né? Ela quer ser o pai da criança. Essa criança não vai dar despesa, vai dar lucro. Vai dar lucro, vai dar poder, vai dar representação, né? Vai dar importância. Aí ela quer. Então, muitas vezes, ela poderia ser auxiliada não só por outros espíritos encarnados, bem como por espíritos desencarnados, mas ela fecha. Ela abre um guarda-chuva imenso, impedindo as energias boas de chegarem e até mesmo impedindo a entrada, né, de opiniões, né, de auxílio de outros colegas que poderiam ajudá-lo nisso aí. Então, poucas são as almas grandes nessa área aí que não se importam com isso, que não estão se importando em dar nome aí, né, e sim trabalhar, fazer. Então, as almas que são assim, elas não vão se importar, porque elas não vão terminar. Ainda que o trabalho todo tenha sido feito praticamente por ela, e vem um outro só arremata e leva o nome, se ela desencarnar, que importa isso? Isso é pequeno demais diante da eternidade. O objetivo é fazer o bem. O Constantin Rodiv era um engenheiro que ele estava desenvolvendo o Espiricom. Ele estava trabalhando naquilo há muitos anos, né, desenvolvendo um aparelho para que facilitasse a interação com os espíritos, para que os espíritos pudessem, através dele, conversarem, né, emitir um som, e não apenas através do médium, através de um médium especial que tenha clareaudiência, clarividência. Então, ele estava trabalhando nisso durante muito tempo. Estava quase pronto. Quase pronto. Ele desencarnou, né? Ele partiu. E outros, que eram assistentes dele, continuaram a desenvolver o seu trabalho. E quando ficou pronto, quem foi que deu a primeira comunicação? Ele. Ele que deu a primeira comunicação naquele aparelho que ele fez, né? Ele praticamente que fez. Não foi dele, não seria dele a honra se os outros não quisessem, mas deram a ele. Ele trabalhou quase até o fim naquilo ali, mas ele pouco se importaria com isso. Tanto que ele falou, não preciso disso. Realmente, as grandes almas, as grandes personalidades não precisam disso, porque elas não estão fazendo isso para obter nenhum bem a mais a não ser aquele de levar à sociedade, de levar às pessoas uma tranquilidade, uma cura, né? Então, quando se faz o bem pelo simples propósito de fazer, não importa que a gente não termine esse trabalho se a gente não puder. Se a gente partir antes, outros farão esse trabalho continuar. E nós,
né? Se estivermos acima desse egoísmo, desse orgulho, iremos auxiliar aquelas outras pessoas que vão ficar aqui desenvolvendo aquele trabalho que a gente começou. Então, o espírito não se importa em nada com isso, né? O bom espírito, mas o orgulhoso vai ficar até se bobear, atrapalhando o outro que vai dar continuidade ao trabalho. Porque ele vai ficar muito irritado de não terminar e não levar o nome ali no seu pai da criança, né? Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Aí eles falam a mesma coisa, ó. Segundo a sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Lembra que eu cheguei a comentar a questão de Mozart, né? Quando perguntaram a ele o nome de uma das maiores composições dele, das mais bonitas, ele não lembrava. Aí até duvidaram que era ele que estava dando a comunicação. Ele falou, mas como eu vou me lembrar do que eu fiz de tão grosseiro na Terra, se o que eu faço agora é tão celestial, é tão mais belo, né? Então, realmente, as coisas vão ficando para trás, né? Quando um pintor vai para uma escola de artes, ele desenvolve a sua técnica, ele pinta maravilhosamente bem, ele não vai lembrar daquela casinha que ele fez lá no jardim de infância, daquela árvorezinha, ele não vai lembrar daquilo mais. A mãe pode até guardar de lembrança, mas ele vai falar, mas foi eu mesmo que fiz. Ele não vai nem lembrar, né? Assim é, e é assim mesmo que deve ser. A gente não pode ficar preso, né, a essa história, não ter vergonha do que fez para trás, mas também não ficar preso a essas coisas aí. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Eles dizem, isso depende, novamente a mesma questão, depende de sua elevação ou então da missão que possa ter de cumprir. Muitas vezes, os espíritos que trabalharam em determinados setores, seja na ciência, seja na arte, eles recebem a missão de continuar auxiliando as pessoas que estão nesse trabalho. Porque para ele isso pode ser pequeno, mas para nós que estamos aqui, ajuda no desenvolvimento da nossa inteligência. E ficamos orgulhosos. Aquela pessoa que faz, né, aquele quadro que ela está começando a pintar, ela está numa escola de artes, ela está começando a pintar óleo sobre tela, ela está começando a fazer. Aí o professor vai achar um monte de defeito, mas o primeiro que ela pinta, ela acha lindo. Ela fica toda orgulhosa de ter feito, né? Assim como a criança fica toda orgulhosa de fazer aquele desenho no Dia das Mães, no Dia dos Pais, né? E entregar para a mãe e para o pai. É uma obra de arte. Então, isso aí é o desenvolvimento acontecendo. Essa pessoa que ficou tão orgulhosa do seu quadrinho e o professor não vai desestimulá-la dizendo que não está muito bom, alguns até dão uns retoquezinhos para dar uma melhoradinha, alguns não. E depois que ele se aprimora, que ele passa a pintar, ele vai achar graça, ele vai olhar e falar assim, mas como acharam isso bonito, hein? Eu até podia ter achado, mas as pessoas acharem isso bonito, mas é assim, é bonito sim. É bonito porque tudo que a gente faz dando o melhor de nós é lindo, é bonito. Né? Porque é muito fácil, para um pintor que já sabe, é muito fácil, ele vai fazer uma bela obra. Mas para aquele que está começando, ele está dando o melhor dele. Ele está dando o seu tempo, o seu entusiasmo, a sua vontade de acertar. Então, é lindo, é muito bonito, o quadro é muito bonito. Então, a gente tem que valorizar essas coisas, né? Porque isso é realmente importante para a alma. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria. Do jeito que tá difícil conservar até em vida, né? Vamos combinar que Magui não gosta que eu fale isso. Mas a Magui é boazinha. Eu já falei com ela que eu não sou evoluída igual a ela. Que eu não sou boazinha assim, né?
que eu tô mais para Hitler do que para São Francisco de Assis. Infelizmente, por isso que eu tô aqui, né? Graças a Deus que eu tenho isso aqui para amenizar, né? Para amenizar esse lado aí ruim. Mas é verdade, o negócio é tão feio que não tá dando pra gente ter orgulho não, né? Mas eles respondem assim: é sempre o mesmo princípio. Qual é o princípio? Os espíritos elevados. Tudo está atrelado à elevação dos espíritos. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo, não é a Terra. Muito menos o bairro em que ela vive, a cidade, o continente, o país que ela vive. Né? Para um espírito elevado, é apenas uma passagem que a alma faz por determinados mundos, né? Porque é importante, ela tem que resgatar, então ela vem, mesmo elevado. Às vezes o espírito pode não ter que espiar, mas ele tem que provar, então ele vai, né? Então, para o espírito elevado, a pátria é o universo. Na Terra é aquela em que possui maior número de pessoas simpáticas. Né? Então, a Terra, para esses espíritos mais elevados, é o espaço em que, no momento, para ela possui o maior número de pessoas simpáticas a ela. Porque ela está aqui, ela está num grupo, ela está inserida num grupo, né? Mas ela não tem aquele orgulho. O espírito não passa para a dimensão espiritual se orgulhando de ter vivido no Brasil, na Inglaterra, na França, seja onde for. Não, ele não tem esse orgulho de ter vivido aqui ou ali. E se ele for elevado, ele não tem orgulho nem de ter pertencido a famílias importantes. Não é? Porque a família dá o nome, mas não dá a reputação. A reputação é de quem a conquista. Né? Não é porque carrega um nome de reputação, né? Um nome importante, que a pessoa também vai ser. Né? Quando fizeram um estudo sobre a inteligência, ficou bem claro, né, nas pesquisas científicas que eles fizeram, que um filho de Einstein, ainda que tivesse aquele material genético maravilhoso de Einstein, não seria um Einstein se ele não desenvolvesse aquele material que foi dado. Né? Então, não seria nada, não ia adiantar. Né? É dar muita coisa para quem não aproveita. Então, é importante que a gente faça o nosso trabalho, que a gente desenvolva aquilo que nós temos. Então, não adianta ter nome de família, eu sou, aí fala aquele nome que tem 3 metros, né? Que a pessoa não quer nem ouvir, porque não vai guardar nada, né? Então, é melhor falar o primeiro e o último. Aí fala aquele nome pomposo, né? E que é rei não sei da onde, que foi não sei da onde. Isso é tudo bobagem. Isso é tudo besteira. Isso na dimensão espiritual isso não tem o menor valor. Menor valor. Tá aí a rainha de França, que a gente já leu aqui, que os seus súditos não foram nem até o túmulo com ela. E quando ela chegou lá, que rainha coisa nenhuma. Ela viu pessoas que estavam muito abaixo dela vir socorrê-la. E ela até ficando envergonhada, né? Porque ela achava que não deveria ser assim, né? Mas é assim. Então, isso é bobagem, a gente ficar correndo atrás de influência, de riqueza, de poder. Tudo isso fica aqui. Isso só vai atrapalhar a adaptação do espírito à dimensão espiritual se ele se orgulha muito disso. Porque ele vai ver que lá ele não vai ser reverenciado. Ele não vai ser reverenciado, de jeito nenhum. Então, a reverência está aqui, no mundo, né? Por aquelas pessoas que valorizam isso, né? E que tratam diferente essas pessoas, porque eu não sei. Né? A gente tem que tratar todo mundo bem. Seja aquela pessoa que pede uma informação, que está simplesinha, vestida da maneira mais simples, ou aquele que chega num carro maravilhoso, numa roupa maravilhosa, de grife. Os dois têm que ser bem tratados, porque ninguém é melhor porque tem mais poder e dinheiro do que o outro. Né? As pessoas têm que valer pelo que elas são, pelo seu bom caráter. Porque caráter todo mundo tem. É característica, todo mundo tem. Agora, um caráter bom
Só aqueles que fizeram o seu caráter melhorar, né? Que desenvolveram isso é que podem ter. Então, isso aí não depende de dinheiro, não depende de poder, não depende de nada. Não depende nem de instrução. Depende é de educação. Aquela educação que recebe de berço. Aquela educação que recebe em casa. Né? Isso depende disso. Né? E também do acervo que a alma traz. A instrução ajuda. Claro que ajuda. Né? Mas não determina. Se determinasse, o mundo estava bem. Porque tem muita gente instruída no comando. E não faz nada. Né? Então vamos aqui a um comentário de Kardec importante. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito. Tudo vai depender, então, do seu nível de elevação, de aperfeiçoamento, de entendimento das coisas. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente só fazem na Terra estações de curta duração. Aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, então quer dizer que quando uma pessoa morre cedo, né, quando morre jovenzinho ou criança, que é um espírito elevado? Nem sempre. Nem sempre. Alguns suicidas, eles são, assim, quase que jogados, assim, na corrente de um plano material, para que eles possam ser auxiliados a se desvincularem do ato que praticaram. Eu também já comentei sobre isso. Porque o suicida, tudo o que ele deseja é morrer. E ele não morre. Então é uma decepção muito grande. E ele não pode mais fazer nada. O que ele podia fazer, ele fez. Matou o corpo. E aí? E agora? Como é que mata a alma? Não mata, porque a alma não morre. Então acontece o quê? Ele deixa de se interessar por tudo, ele fica introspectivo a ponto de virar uma coisa que quase não pensa. Claro que vai pensar, é uma alma. Mas antes que ele entre nesse processo introspectivo de querer morrer de verdade, né? Ele já morreu, mas ele acha que ele vai conseguir se matar ainda, matar a alma, né? Ele tem um corpo físico rápido, para que ele não fique naquela situação, que aí ele vai ter contato com o corpo físico, ele vai ter contato com a sua linhagem, que é dada pelo material genético, a forma humana, né? A forma humana, porque o espírito, ele fica tão introspectivo, que ele vai se esquecendo da forma humana, ele vai se distanciando disso, então ele deforma o seu perispírito. Ele causa deformações horríveis no perispírito, de vários tipos. Então, o que acontece? Os espíritos encarregados auxiliam essa alma e jogando essa alma na matéria novamente, para que a força do gen, né, do corpo físico, possa trazê-lo novamente a uma realidade. E aí ele vem, mas ele fica às vezes pouco tempo, porque ele não tem plano para ele não tem condições de resgatar nada, ele não tem condições de provar nada. Então é só para ele não perder aquela oportunidade. Aí ele volta às vezes rapidinho, né? Às vezes é uma criança que nasce, vai viver pouco tempo, é só para ter o contato com o corpo físico, né? O contato com a linhagem humana, com a forma. E aí ele volta. Como pode ser uma criança que vai resgatar já cedo, vai ter um problema de saúde sério e vai desencarnar? Agora, muitas crianças e outros jovens que partem muito cedo é porque não precisam ficar aqui. Mas explicar isso para uma mãe que perde seu filho é muito difícil. Ela não quer saber disso. E com razão, né? Porque a perda de um filho, segundo os espíritos, é a causa mais legítima de dor nessa terra. É uma dor inimaginável, só quem passa é que sabe, né? As mães recebem muita ajuda. Elas são muito amparadas, mas é uma dor imensa. É uma dor que não acaba, não tem fim. Não é? É um pedaço da pessoa que vai. Então é difícil fazê-la entender, mas é verdade, né? É como aquele jovem que furtou aí uma coisa e foi preso.
Foi furto, ele não vai ficar muito tempo lá, então ele entra na cadeia, ou seja, numa casa de recuperação, seja lá o que for, que só tenha nome, porque não recupera coisíssima nenhuma, é escola de crime, a gente sabe, mas vamos fazer de conta que a gente acha que, né, que é casa de recuperação, sabendo que não é, né? Aí ele vai, mas se ele tem que ficar só 1 ano, 2 anos, ele vai ficar só 2 anos e ele vai sair, porque ele cumpriu, ele não precisa ficar lá. Essa é a visão também para a alma. A alma vem para a Terra, ela vem para fazer algum resgate. Se aquela alma, se precisava só de um pouco, 10 de anos só, ela vai ficar só isso, ela vai voltar. Ela não merece ficar aprisionada aqui. A Terra, não resta dúvida que ela é uma grande escola, mas ela não deixa de ser também um pouco daquele vale de lágrimas. Por quê? Porque somos revoltados, às vezes, por estar passando esse ou aquele problema. Então, a gente se revolta contra Deus, a gente pode acumular dívidas. Uma alma que já está num ponto maior e faltava só um pouquinho para ela resgatar, ela vai ficar pouquinho tempo, ela não vai ficar muito tempo aqui. E faz sentido isso. Para a família é difícil, mas faz sentido, né? Nós vimos aí aquela situação, até estava conversando com a Eliana ali atrás, a situação daquele menino que perdeu o braço com um tigre, né? Aquela criança está dando uma demonstração de compreensão, né, de maturidade muito grande, porque ele está plenamente consciente do erro dele. Ele não culpou o pai, ele não culpou ninguém, muito menos o animal, ele com o braço todo ferrado, já no hospital, ele pedindo para não matarem o animal não teve culpa, nenhuma, o animal fez o que ele sabe fazer, ele foi instigado por ele. Hoje ele reconhece, no dia ele não reconheceu, ele falou, ninguém tem culpa, eu que tenho culpa, tem uma grade, eu que enfiei o braço lá, né? Ele sabe disso, uma criança de 11 anos. Quer dizer, ele demonstrou uma maturidade que não é uma alma atrasada para demonstrar aquela maturidade, né? Ele continua adorando, aparece ele brincando com o cãozinho da casa, ele continua adorando os animais, ele diz que adora os animais. Ele reconheceu, olha, nem muitas vezes o adulto, que a gente adora botar a culpa no outro, como a gente gosta de culpar o outro pela desgraça que nos acontece, né? E ele não. Quer dizer, é uma alma mais compreensível. Eu não estou dizendo que ela é evoluída, eu não sei o nível de evolução dela. Quem pode saber? Só Deus. Mas ela está demonstrando maturidade, isentando o pai de culpa, né? Quem somos nós para julgar? A gente não sabe, nem deve, né? Ainda que se esse pai tem realmente uma parcela de responsabilidade nisso aí, não vamos julgar. Esse pai já recebeu a punição dele, coitado. Para o resto da vida, tá lá aquilo para ele assistir, para ele ver. Ninguém gostaria de estar no lugar. Então, no lugar de julgar, é melhor a gente orar por ele, pedir a Deus para ajudar ele a passar por essa expiação, que isso não é nem prova, né? Coitado, que tristeza. Acho que nem nos nossos piores pesadelos a gente imagina passar, né, por uma situação dessa e ser responsabilizado por uma situação assim, né? Como tantos outros já foram, esquece criança às vezes dentro do carro, é uma coisa terrível. Então é uma dor que não tem fim, né? Realmente não tem fim. Então, continuando, as coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermediária, aqueles eram os bons, né? Os espíritos de uma ordem intermédia passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação, né? Claro, o espírito, liberto da matéria, ele tem uma consciência mais ampla, ele entende melhor as coisas. Aqui, ele está sob a influência do que o mundo oferece e que, vamos combinar, a gente gosta, né? Quem não gosta? Quem quer ir? Quem quer ir embora? Ninguém pode reclamar da vida, que não tá bom, que não tá bom. Sente alguma coisa.
corre para o médico. E quando um não dá certo, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. E procura até encontrar uma solução, né? É assim mesmo, é um instinto de conservação, graças a Deus, senão a gente não queria ficar aqui também não, né? Os espíritos vulgares são, de alguma maneira, os que aqui permanecem, olha só, constituindo a massa da população ambiente também do mundo invisível. Né? Os espíritos vulgares, eles não ficam na Terra só quando eles estão encarnados, não. Eles ficam depois que eles também desencarnam. Porque eles são vulgares, eles gostam disso aqui. Eles adoram isso aqui. Eles gostam de influenciar as mentes desavisadas. Por isso que uma pessoa que tem um vício, tem uma dificuldade enorme de vencer o vício, seja ele qual for. Não precisa ser um vício grave, não. Seja ele qual for. Tem muita dificuldade. Porque não vão faltar espíritos que vão ficar ali, ó, insuflando aquela pessoa, o pensamento daquela pessoa, para ela continuar no vício. Por quê? Porque ele quer. Ele não se desapegou. Ele também ele continua tendo esse vício, só que ele não tem mais corpo. Já que ele não tem corpo, o que ele vai fazer? Ele vai sorver a energia daquilo que ele busca, daquilo que ele deseja. Então ele sorve a energia. Não é? Ele sorve essa energia, ele tira as propriedades. Um espírito tira a propriedade de alimento. Ele tem como ele fazer isso? Claro que tem. Já falamos sobre isso quando falamos sobre obsessão. Quantas vezes a gente se preocupa e vai para um hortifruti, compra aquelas frutas bonitas, todas fresquinhas, né? E leva para casa porque quer uma vida mais saudável, quer um comportamento melhor, né? Na hora de se alimentar, uma mudança. Tá, vai todo feliz para casa, aí bota aquela mesa bonita, senta-se ali, convida às vezes alguém, né, encarnado. Só que se a mente estiver poluída, se a pessoa não tiver um coração bom, né, se ela tiver com raiva de alguém, ela vai estar atraindo isso, ela vai ter muito mais convidados para o seu lanche do que ela imagina. E esses convidados vão do mundo que ela não vê, né? Vão sorver energias. Às vezes ela vai comer uma fruta que já não tem mais nada. Neutralização de remédios. Quantos não fazem isso? Às vezes a pessoa toma, deve ser remédio falsificado, porque não me faz nada, não me dá nenhum efeito. Não é falsificado, não. É a companhia que está com você que não tem interesse que você melhore. Então vai tirar, vai neutralizar. Pode não tirar, mas neutraliza o efeito dele na gente. Então isso é comum aqui no mundo de provação e expiação, porque são esses espíritos inferiores que mais ficam por aqui, encarnados e desencarnados. Não são aqueles que praticaram crimes hediondos, ou pelo menos deveria ser, nem sempre é, mas quando se pratica um crime hediondo, fica lá a prisão perpétua. No Brasil a gente não tem prisão perpétua, mas são tantos anos que vira perpétua. E em outros lugares tem pena de morte, a pessoa fica toda a vida. Pois é, não é quem furtou um pacotinho de biscoito que vai ser morto numa cadeira elétrica ou com uma injeção letal, que vai ficar perpetuamente lá. São espíritos que praticaram crimes hediondos. Então, são espíritos muito inferiores, que estão naquela ordem dos espíritos muito ruins. Então, eles que vão ficar lá, né? Alguns, por provação e expiação, podem até levar uma culpa que não tem. A gente não está generalizando, mas a ideia é essa, né? A ideia da lei é prisão perpétua e pena de morte para aquele que cometeu crime hediondo, né, onde tem pena de morte, vai ficar. Então, assim, na Terra é a mesma coisa. A Terra é como se fosse uma prisão para o espírito. Quanto mais atrasado ele é, mais ele precisa de planetas como esse para ele se desenvolver, para ele aprender, para ele fazer a sua evolução, para ele ter condições de se melhorar, para ele operar a reforma íntima dele. Ele vai ficando. Mas veja bem, não vamos dizer que as pessoas que estão com 60, 70, 80, 90, 100 sejam pessoas ruins, por isso estão aqui. Não vamos fazer isso, não vamos generalizar. Cada caso é um caso.
Assim como nem toda alma que desencarna, jovenzinha, é boazinha e não merecia ficar aqui, também nem toda pessoa que está com uma idade elevada, avançada, é ruim, por isso que está aqui. Não existe essas regras, né? Estamos falando que quanto pior é o espírito, mais ele tem que espiar, mais ele tem que ficar. Mas não estamos dizendo que quem fica seja ruim. Claro que não. Olha, as pessoas estão melhores, as pessoas estão mais conscientes da sua responsabilidade com a vida, com o corpo, né, com a terra, com tudo. E estão querendo melhorar. Tanto que a média de vida está aumentando. Isso não significa que as pessoas sejam ruins, por isso que elas estão aqui. Né? Pelo contrário, às vezes uma pessoa está aqui 90 anos, 95 anos, porque o trabalho dela também é bom. Ah, mas que trabalho? Ué, como é que você vai saber? Você vai julgar agora o trabalho? Todo trabalho é importante. Todo trabalho é bom. Não precisa ter projeção. Não precisa ser um trabalho maravilhoso que o mundo todo conheça. Não. Dentro da nossa casa, quantas vezes a gente vê uma pessoa com muita idade ainda está ali resistindo dentro da casa, mas ele é o elemento importante daquela casa. Ele é aquele que mantém aquela família unida, mesmo que ele não ofereça condições de trabalho mais, que ele nem contribua com a parte financeira, isso é o de menos. Mas é aquela pessoa que mantém o equilíbrio, que mantém a energia boa e vão ficando, porque Deus está vendo o trabalho interessante que está sendo feito por aquela alma. Então não quer dizer, né, que porque ela está aqui muito tempo, que ela não seja boa, de forma nenhuma. O que os espíritos dizem que as almas que precisam espiar e provar, elas vão ficando muito tempo por aqui, porque necessita. Pediram isso e estão obtendo, né? Mas não existe regra, não vamos botar regras, cada caso é um caso, né? Quanto mais o espírito trabalha em favor do outro, mais tempo ele ganha. É que às vezes ele tem tarefa também fora daqui, aí ele vai. Mas lembra que comentamos sobre as moratórias? Tem moratória na encarnação, né? Às vezes o espírito era para desencarnar aos 40, aos 40 e poucos anos, ele pode ir até 100, porque ele está desenvolvendo um trabalho necessário, ele é mais útil aqui do que do outro lado, então ele vai ficando. Né? E quantas pessoas a gente vê assim? Não são pessoas... Às vezes, quando acontece de desencarnar aquela pessoa que era mais velha na casa, parece que tudo degringola. Parece que as pessoas enlouquecem. Começa a fazer bobagem. Começa a vender tudo que tem, começa a jogar fora, começa a fazer bobagem. É como se aquela pessoa fosse aquela que mantinha no nível de equilíbrio todo aquele núcleo familiar. Né? E sem fazer muito, é a força moral da alma. Isso é que faz a pessoa ter esse domínio sobre os outros. Não é palavra, é comportamento. Né? É a força moral, muitas vezes, que tem aquela pessoa e que perto dela, que no ambiente dela, as pessoas nem ousam. Por quê? Porque essa influência espiritual de espíritos inferiores não acontece lá. Não acontece porque a pessoa tem um astral muito bom, tem uma elevação espiritual boa, então elas nem entram, essas influências nem entram. Então é uma casa harmonizada. Né? A gente conhece pessoas assim, a gente conhece núcleos familiares assim, e quando aquela pessoa às vezes se vai, parece que tudo acaba, tudo acaba. Por quê? Porque aquela luz apagou na terra para acender do outro lado. Aí já era. Se ninguém tiver um pouquinho de luz, fica todo mundo na escuridão, né? Então, continuando. Ó. Os espíritos vulgares são, de alguma maneira, os que aqui permanecem, constituindo a massa de população ambiente do mundo invisível. Agora, olha só. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias. Tá vendo? Não muda. Ninguém se torna perfeito ou anjo porque morreu. De jeito nenhum. Não era a matéria que sabia. Não era a matéria que tinha evolução. É a alma.
A matéria é matéria, é um corpo, é uma roupa, né? Então, conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Se é uma pessoa bélica, uma pessoa conflituosa, que ficava botando fogo da fogueira, né? Que gostava de ver o circo pegar fogo, vai continuar fazendo isso. Vai continuar a fazer a mesma coisa que fazia antes. Vai pegar um ou outro e vai começar, ó, e vai... Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, eu já tive algumas vezes, de, às vezes, família reunida, de repente, uma pessoa que estava normal, conversando, brincando, de repente parece que caiu um troço ruim em cima da pessoa, começa a falar besteira. Aí todo mundo assim olha e fala, mas o que aconteceu com fulano? Tá mal-humorado? O que houve? Aconteceu? Pisaram no pé fulano aí? Que bebeu? Botou alguma coisa diferente da comida? Não é não. É porque deu entrada. Aí aquele familiar desencarnado, que deve estar por ali, entrou fácil e faz a mesma coisa. Quem não tem um familiar? Que todo mundo tem. Por quê? Todo mundo tem os mesmos problemas. Os mesmos problemas para todo mundo, toda casa é igual, só muda o nome, né, da pessoa e o endereço. Aquela pessoa que quando ela está presente no ambiente, seja numa festinha, seja numa visita, a gente morre de medo, porque tem medo até do que vai falar, porque uma coisinha parece que acende o estopim. Aí pronto, dá aquela confusão na família. Né? A pessoa fica com raiva, fala bobagem, cita o outro, aí discute. Não tem essas pessoas na família da gente? Todo mundo tem. Aí quando essa criatura desencarna, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Uma vez, meu filho falou, meu Deus, ó, mais uma para o dossiê. Que ele fala que ele está montando um dossiê. Ele brinca comigo, que ele fala que ele está montando um dossiê para ele me internar depois, botar a camisinha do abracinho e amarrar aqui atrás. Por causa de cachorro, né? Que ele fala, mãe, pelo amor de Deus. Eu falo, ela olha diferente para mim do que eu olho para você. Ele fala, não, ela olha igualzinho, ele é um cachorro. Mas aí eu falo, ele fala, ó, estão montando o dossiê, hein? Aí nesse dia eu percebi a presença da pessoa, da alma, né? Mas de repente, impressionante, fazendo igualzinho que fazia. Ah, mas eu não fiquei quieta, não. Saí dali, né? Para não dar um vexame na frente de todo mundo. Entrei pro meu quarto, cheguei lá, chamei a Dita. Falei, vem cá. O que é isso? Aqui não vai fazer, não. Não vai, não. Fazia quando estava aqui, do outro lado tá fazendo igual, mas não vai, não. Não vai pegar fulano, não. Que isso? Dei uma bronca, aí meu filho entrou no quarto. Ah, meu Deus, mais uma pro dossiê. Ela tá falando sozinha, ela é doida. Ela é doida, ela tá brigando com quem? Eu falei, depois eu te conto. Aí depois que passou, ele tem uma sensibilidade grande, falou, eu percebi a presença, mas eu não achei que... Eu falei, pois é, era, eu não vi, mas eu sabia, tinha certeza, e era. Parou. Era impressionante, parecia, sabe, da mesma maneira que vem e sai. Então, isso aí, gente, a gente tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção, ter cuidado, porque eles ficam fazendo a mesma coisa, não vão ficar santinho, não. Aqui, ó, intrometem-se, podem olhar em casa, ó, comentários Kardec 317, não sou eu que falo, hein? Intrometem-se nas nossas reuniões de família, seja o que for, né? Nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa segundo o seu caráter. Tá vendo? Se é uma pessoa boa, se foi uma pessoa tranquila e boa, vai fazer também o mesmo que fazia antes, quando um começa a discutir, vai lá fulano, não é assim, né? Então, da mesma maneira, acontece o contrário. Eles fazem a calma, nos acalmam, né? Mas quando gostam de ver o circo pegar fogo, vão fazer. É só encontrar a guarida, vão fazer.
e a gente abre, porque não imagina. Claro que ninguém vai ficar apavorado com isso, mas preste atenção nas mudanças de comportamento dentro da própria casa. Aí o que fazer? Prece. Se tiver que chamar atenção e brigar, pode brigar. Faz mal não. Pode brigar. Eles não vão ficar magoados, não. Eles vão ficar igualzinho que eles ficavam quando eles estavam aqui. Idêntico. Ah, mas e se magoar? Ah, e daí? Qual é o problema? Vai ficar magoado. Aí vai aprender. Tem um anjo da guarda que vai também auxiliar. Né? E quando a gente faz alguma coisa assim, é por amor que a gente está fazendo, porque a gente não tem raiva da alma. A gente não tem raiva da pessoa. Quer que a pessoa esteja bem. E sabendo que continua fazendo certas coisas assim, não vai ficar bem. Não vai ter uma tranquilidade, né? Aí olha só que importante. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Tá? Aí tá aqui, ó. O Herculano, eu gosto do Herculano, que ele faz muita nota, ele dá muita observação. Ele diz assim: obsessões para os vícios de que dão prova os tratamentos espíritas em hospitais e nos centros. Então, eles são obsessores, se tornam assim, não é? Porque eles querem sorver. Encontramos entre eles alguns mais sérios que veem e observam para se instruir e aperfeiçoar. O contrário também. Não só ficam perto sorvendo as energias do alimento, do álcool, do tóxico, seja do que for que a gente esteja usando, né? Eles ficam ali fazendo isso. Então é por isso que é tão difícil alguém se livrar de um vício. Uma pessoa que é alcoólatra, como ela luta para vencer isso? Porque ela não pode, não é só o álcool aqui do copo que ela tem que resistir, não. É a influência de alguém que quer que ela faça isso. Isso é o de menos, isso aqui é o de menos. Vai ficar lá, ela vai resistir. Agora, aquele que está ali, beba, porque eu também quero beber, aí ela não resiste, ela vai e bebe. Né? São aquelas influências muito sérias. Da mesma maneira que existem as influências boas que vão... Quando o espírito está desenvolvendo um bom trabalho, quando alguém está fazendo uma coisa boa, os outros ficam perto também para aprender. Não só para ensinar, quanto também para aprender. Chegamos à nossa hora, ainda vai ficar aí 2 perguntas desse capítulo para a gente se envolver, e depois nós vamos entrar aí, semana que vem já dá para isso, comemoração dos mortos, os funerais. Isso é muito importante, né, para a gente entender uma série de coisas que os espíritos têm para nos dizer. Muita paz para todos, continuemos estudando a doutrina. Não deixem de ler o comentário de Kardec, é dever de casa. Ó. Comentário de Kardec é 317, tá? Muita paz. Né? Muito bom.